Bom dia, pessoal. O grupo 1, formado pelos integrantes Isabelle, Luiz, Gustavo Baroni, Juan, Arthur, Andressa e eu, Jennifer, falaremos um pouco sobre o livro Vidas Secas, uma obra feita pelo escritor Graciliano Ramos. E bom, essa será a estrutura de apresentação que a gente vai seguir. Resumo da obra, feita pelo Arthur, análise de personagens feita pelo Baroni, biografia do autor, feita pela Jennifer, eu, escola literária feita pela Isabelle, contexto histórico pelo Juan, correntes filosóficas pela Andressa e, por fim, impactos da obra para vestibulares e questões pelo Luiz. E como bem diz o nosso amigo Renan, chega de enrolação, é hora do show. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur e bom, eu vou apresentar um resumo geral da obra para vocês. Era para estar aparecendo meu rostinho, mas digamos que eu não estou lá muito elegante para aparecer em vídeo, mas tudo bem. Vidas Secas é uma obra-prima de Graciliano Ramos, que oferece um retrato profundo e tocante da vida no sertão nordestino do Brasil, onde ela expõe as dificuldades extremas enfrentadas por uma família de retirantes. A narrativa, que é em terceira pessoa, por um narrador onisciente e onipresente, vai acabar captando a essência da luta pela sobrevivência em meio a um ambiente árido e hostil. Algo interessante da obra é você pode ler ela qualquer capítulo, assim, fora de ordem. Entretanto, o primeiro capítulo e o último tem que ser lido na ordem. Ou seja, o primeiro capítulo tem que ser o primeiro capítulo a ser lido e o último capítulo tem que ser o último capítulo a ser lido. Mas tá bom, sem mais delongas, vamos lá. Bom, após eles andarem pela Caatinga, a família acaba encontrando uma fazenda abandonada onde vai se estabelecer temporariamente. Acaba vindo uma chuva, essa chuva traz um alívio momentâneo e também o dono da fazenda. Quando ele chega, o Fabiano acaba pedindo desculpas, né, e ele vai se retirar de lá com a família dele, porém, o patrão, né, ele acaba oferecendo um emprego como vaqueiro para o Fabiano. O Fabiano, ele é um homem bruto, típico sertanejo que se vê mais como um animal devido à sua ignorância e falta de educação formal. Ele trabalha duro, mas está ciente que seu patrão tira vantagem de sua inexperiência e incapacidade de fazer contas para pagar-lhe menos do que ele merece. Apesar disso, Fabiano se mantém calado, temendo perder o emprego e também por querer dar uma boa condições de vida para sua família. Sim, a Vitória e seus sonhos. Bom, nós temos essa personagem, né, Sim, a Vitória, que é a esposa de Fabiano e é uma mulher prática e determinada e também certamente cômica na obra, por assim dizer. Ela sonha com uma vida melhor para sua família e, em particular, deseja uma cama de couro como a do senhor Tomás da Bolandeira, um homem mais afluente que eles conhecem. Ela é mais esperta que Fabiano e ajuda frequentemente a evitar que ele seja enganado em transações. Além de cuidar da casa e dos filhos, Sim, a Vitória também auxilia Fabiano no trabalho, demonstrando sua força e resiliência. Antes de continuar, voltar um pouquinho aqui no que eu falei sobre o senhor Tomás da Bolandeira, né? Ele era um velho bastante inteligente que a família conhecia, porém o Fabiano olhava ele meio que com maus olhos, porque os filhos meio que tipo assim, tinham respeito por ele, pelo Tomás da Bolandeira, mas o Fabiano tinha medo que os filhos fossem que nem eles. Ele não queria que os seus filhos crescessem sendo inteligente, assim, entre aspas, né? Como o seu Tomás, mas que consequentemente também acabava enxergando todos os desprazeres dessa vida e consequentemente sofria bastante. Ele queria que seus filhos crescessem e fossem que nem ele mesmo, que nem o Fabiano, onde trabalha e trabalha para poder dar uma vida melhor para os outros. Por que é interessante essa parte? Porque a gente acaba conseguindo fazer uma análise do Fabiano, da sua vivência, da sua infância, por assim dizer. Que ele cresceu com esse mesmo pensamento vindo do pai dele e também do avô dele, do bisavô dele, onde eles cresceram nessa vida miserável, onde eles tinham que trabalhar, trabalhar e trabalhar e se esforçar a todo momento para poder garantir uma vida boa para sua família. O episódio da prisão. Bom, nesse capítulo, o Fabiano, como ele tinha um costume, né, de beber bastante, ele vai em um boteco e começa a jogar cartas com o soldado amarelo. Mas ele acaba perdendo e sendo insultado por ele e depois ele resolve ir embora. E simplesmente o soldado amarelo vai pegar no pé dele e fala: por que você foi embora sem se despedir? E blá blá blá, mas só que aí tá o problema. O Fabiano, ele tinha dificuldade de se comunicar, como eu disse anteriormente, né, o vocabulário dele era bastante limitado. E por conta disso, né, e também porque o soldado estava querendo implicar com ele, ele acaba sendo preso.
Na prisão, ele reflete sobre a vida, sentindo-se impotente e indignado com a sua condição de ignorância e a responsabilidade de sustentar sua família. Nessa parte é bastante importante notar a tristeza que ele sente ao viver essa vida, né? Essa vida que ele também julga miserável e deplorável, né? Onde ele chega até a culpar a família dele. Se não fosse assim a Vitória, ele tinha sido preso, né? Na verdade, ele foi pro boteco, porque assim a Vitória tinha pedido para ele fazer compras, porém com o dinheiro da compra, ele foi no boteco gastar dinheiro em pinga. Mas ele acaba culpando ela, ele fala, se não fosse ela, a culpa é dela por eu estar preso aqui. Ele culpa também os meninos, né? Porque, tipo assim, ele tem que se esforçar mais, porque tem mais gente na família. Tendo mais gente na família, ele tem que conseguir mais alimentos, por assim dizer, mais sustento. E por ter 2 filhos, ele acaba culpando eles também por isso. No final de tudo, ele acaba culpando a família toda. Ele culpa toda a família, culpa até a baleia, a cachorra, por viver aquela vida miserável que ele tinha. Se não fosse ele, ele poderia estar vivendo melhor. Os filhos e seus sonhos. Os filhos de Fabiano e Cia Vitória são figuras centrais na narrativa. O filho mais velho, ele acaba sendo extremamente curioso sobre o significado das palavras e tem até um momento onde ele fica obcecado com o termo inferno. Ele pergunta para o pai e para a mãe, mas ele acaba não conseguindo resposta nenhuma, além de uma paulada que ele recebe da Cia Vitória em um momento. O filho mais novo, por sua vez, ele admira profundamente o Fabiano, que é o pai dele, né? E sonha em se tornar um vaqueiro como ele. Ambos os meninos, apesar da miséria ao seu redor, têm sonhos e aspirações que contrastam com a dura realidade que enfrentam diariamente. Bom, cabe uma análise aqui também. O filho mais velho, que é o filho mais curioso, né? Nessa parte onde ele quer saber o que é o inferno, ele acaba recebendo uma das respostas que o inferno é um lugar ruim. O inferno é um lugar muito ruim. E é muito interessante a simplicidade que ele apresenta. Porque ele, um momento, depois que ele recebe essa resposta, né, ele acaba ficando com a baleia, que é a cachorra, né? Ele gostava muito de ficar com ela. Ele acaba meio que conversando com ela. E ele argumenta, né, falando que não existe lugar ruim. O curral onde eles viviam, a lama onde eles brincavam, nenhum lugar era ruim. Todo lugar era bom para ele. Já o filho mais novo também, né, a admiração que ele sentia pelo pai é muito interessante. Porque enquanto o resto da família olhava o Fabiano meio que como um animal, e também até o Fabiano se olhava como um animal, o filho mais novo não. Ele olhava pra ele e, tipo, via um herói. Fala, caramba, mano, meu pai é muito da hora, mano. Olha tudo que ele faz. Tanto que em um momento do livro ele acaba tentando imitar o pai, né? Que o Fabiano ele acabava subindo nos bois para poder laçar. E ele chama o irmão dele, né? O filho mais velho, para poder ver ele subir em uma cabra. Meio que tipo assim, em cima lá, olha, o pai consegue fazer isso no boi, eu faço isso na cabra. Porém, é uma cena um pouquinho engraçada, porque na hora que ele vai tentar subir, ele até consegue, porém a cabra rapidamente derruba ele no chão e ele acaba se sujando todo. E o filho mais velho, ele acaba rindo bastante e dá a entender também que a cadela, né, a baleia, ela também acha aquela cena engraçada, porém meio... Pô, meu amigo, por que você fez isso? Que vergonha. A chegada do inverno. Bom, partindo agora para o momento do livro mais leve, por assim dizer, com a chegada do inverno e das chuvas, a família se reúne ao redor da fogueira, onde Fabiano acaba contando algumas histórias inventadas para distraí-lo da tempestade e da realidade opressiva que ele sofria. Essas histórias, embora totalmente mentirosas, ofereciam um breve escape da dura existência que levavam. E Fabiano se questionava também se algum dia a miséria que eles enfrentavam iria terminar. É uma parte meio tocante do livro, porque o Fabiano ele tá contando um monte de mentirada, aí ele acaba se vendo em um beco sem saída quando os filhos meio que começam a questionar ele, fala, pai, mas você fazia isso e isso, e hoje em dia não consegue fazer mais, até um momento que ele também fica com raiva, né? Ele fica estressado, ele fica, se vocês não acreditam em mim, também é problema de vocês, e é isso aí. Mas é um momento da obra onde ele também acaba pensando, né? Ele fica, pô, será que algum dia eu e minha família vamos poder viver uma vida boa? A gente vai conseguir ter mais desses momentos? Que embora seja um momento onde ele ficou estressado, também foi um momento onde todos estavam, digamos que, leves, estavam alegres, porque estavam lá vendo a história do Fabiano. O Fabiano também estava se divertindo com as mentiradas que ele contava. O Natal.
No Natal, a família vai à cidade comemorar. Fabiano, embriagado, é consumido pelo desejo de se vingar do soldado amarelo que o humilhou. Entretanto, ele acaba adormecendo no chão, frustrado e exausto. Tanto que nessa cena ele acaba ficando loucão no meio da praça, bebo, gritando com todo mundo, falando que ia matar ele. Matar quem? O soldado amarelo, mas ele obviamente não falava o nome dele alto, porque ele também não era maluco. Mas ele tava louquinho pra arranjar uma briga. Tanto que posteriormente, depois dessa parte do Natal, né, ele acaba encontrando o soldado amarelo que prendeu ele. Mas o contexto é o seguinte: ele estava lá trabalhando, o soldado amarelo apareceu perdido, nas mãos de Fabiano tinha um facão e o soldado amarelo estava sem nada. Ou seja, ele fica num dilema de seguinte, meu amigo, eu vou te matar, mas ao mesmo tempo ele fica, pô, não é o certo a se fazer. Mas fica por bastante tempo de, tipo, o soldado amarelo percebendo, tipo, pô, esse daqui foi o cara que eu prendi injustamente, hein? Ele está com um facão na mão. Eu não estou muito seguro. E Fabiano olhando, falando, tipo assim, pensando, né? Ele não falava, mas falou, pô, mano, se eu matar esse cara aqui, ninguém vai saber. Ele tá perdido mesmo. Ah, quero me vingar dele. Mas que no final ele acaba não matando. Ele fala, não, o certo, nunca fui ensinado a fazer isso. Então ele acaba dando a instrução pro soldado amarelo poder ir embora. Mas, voltando para esse dia do Natal, assim a Vitória também estava exausta de cuidar das crianças e do marido bêbado. E ela também, todo dia, e principalmente nesse, sonhava com um futuro melhor e a tão desejada cama de couro do seu Tomás da Bandeira, que ela fica querendo até o final da obra. A morte de Baleia. Bom, chegando nessa reta final do livro, né? A gente acaba chegando num dos momentos mais emocionantes e trágicos, e também o capítulo mais triste para mim, que no caso é essa parte do livro, que é a morte da cachorra-baleia. A cadela adoece gravemente e Fabiano, percebendo esse sofrimento dela, decide sacrificá-la para poupá-lo de mais dor. Como que ele vai sacrificar ela? Dando um tiro. As crianças que têm um forte apego emocional à baleia tentam desesperadamente pedir, mas são incapazes de mudar a decisão do pai. Por que é um capítulo assim, que tão pesado? Eu, sinceramente, eu tenho um zoológico em casa. Eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, uns 5 passarinhos, 2 tartarugas. E principalmente eu só pegando muito meus cachorros, né? O Fuleco e a Cristal. Mas no livro, eu me imaginei muito no contexto dos meninos também, que é uma parte muito triste, porque o filho mais novo e o filho mais velho, eles ficam todo... Assim a Vitória fica segurando eles, né? Enquanto o Fabiano tá indo lá com uma carabina pra poder matar ela. Mas só que eles ficam desesperados, né? Fica chorando bastante. E chegando nessa parte onde o Fabiano vai sacrificar ela, ele entende, né? Tipo assim, eu preciso acertar ela onde? Na cabeça, né? Pra poder acabar com o sofrimento dela. Mas é um momento muito, muito depressivo, porque quando ele atira, o Zé Ruela era tão ruim de mira que pega na perna dela. Então, tipo assim, ela sofre mais, mas ela morre lá na hora, não, porque ela corre, ela foge de lá. E o Fabiano tenta ir atrás dela, mas só que ele não consegue. Aí, tipo, a gente acompanha meio que os pensamentos da baleia, né? Da cadela. E enquanto ela corre, ela tá no ódio, assim. Ela tá com muita raiva do Fabiano. Ela fala, nossa, eu quero morder ele. Ela fica querendo morder ele, mas depois ela para e... É muito triste, cara. Ela para e pensa, tipo assim, não, ele é meu dono. Eu não posso fazer isso. Ele é quem cuidou de mim, ele é minha família. Oh, meu Deus do céu, que negócio depressivo de lembrar, mano. Aí a gente acompanha, né? Essa reta final da, da baleia, onde ela deita meio que sobre uma pedra e fica imaginando um paraíso canino, né? Um céu com um monte de preá, onde... Imagino não, né? Ela já tava meio que alucinando. Então, ela já tava morrendo, né? E ela tava pensando que ela já tava nesse lugar, né? Um lugar feliz, onde ela tava feliz com o filho mais novo e o filho mais velho. Aí é muito triste também que na obra, ela da família é como se ela fosse o ser ali mais inteligente, mais racional, por assim dizer. Ela que não fosse um animal, o resto da família é um animal. Ela não. Ela acaba demonstrando esses sentimentos, né? Nossa, é muito triste lembrar disso, pessoal, é sério. Ela acaba refletindo esses sentimentos, né? De alegria e de amor pela família e principalmente também pelo Fabiano, que como eu disse, quando ela tava fugindo, ela tava com muita raiva do Fabiano, ela tava querendo morder ele,
Mas depois ela se toca, ela fala, não, o Fabiano ele é meu dono, ele é quem cuidou de mim, eu não posso fazer isso com ele. Bom, é isso. Capítulo final, fuga. No capítulo final, fuga, a seca retorna e Fabiano percebe que a hora de partir novamente chegou. O céu está claro e sem nuvens, um sinal de que a escassez de água e alimento está por vir. Decidem então abandonar a fazenda sem que o patrão soubesse, recomeçando a jornada que haviam iniciado no primeiro capítulo. Fabiano e sua Vitória partem ao amanhecer, levando consigo seus filhos e poucos pertences. Durante a caminhada, eles conversam um pouco, mas ambos pensam na possibilidade de encontrar um lugar melhor onde possam viver sem tanta miséria e sofrimento. A figura de Baleia continua presente nos pensamentos de Fabiano, simbolizando o sacrifício e a lealdade que marcaram suas vidas. Então, pessoal, Vidas Secas é uma crítica social poderosa que expõe a luta constante pela sobrevivência em meio à seca e à miséria no sertão nordestino. A obra destaca a desumanização dos seres humanos, comparando-a a animais, enquanto a cadela baleia é descrita com sentimentos e pensamentos próprios, invertendo os papéis de animalidade e humanidade. Graciliano Ramos traça um retrato vívido e comovente de uma família que, apesar de todas as adversidades, continua a buscar esperanças e dignidade em um ambiente implacável. A história é um ciclo de sofrimento e resistência, refletindo a dura realidade enfrentada por muitos no sertão brasileiro, assim como muitas e muitas outras famílias. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Baroni, mas disso vocês já sabiam. Dando início à análise dos personagens da obra, irei citar as características físicas e também psicológicas dos mesmos. Dando início, então, vamos começar com o Fabiano, que na obra é descrito como um homem forte e resistente, características essas que são essenciais para sobreviver no sertão. A sua aparência ela é marcada pelo desgaste físico que é causado pelo trabalho árduo e também pela sua vida difícil. Partindo agora para as características psicológicas, Fabiano é um homem simples, quase analfabeto, que enfrenta a vida com resignação e coragem. Ele é introspectivo e tem dificuldades para se expressar verbalmente com as outras pessoas. Sendo assim, a sua relação com o mundo é marcada por um sentimento de inferioridade, especialmente quando se depara com figuras de autoridade, como por exemplo o Soldado Amarelo. Ainda nessa linha, ele é pragmático e luta constantemente para sobreviver e também proteger a sua família. Em seguida, temos Sinhá Vitória. A Sinhá Vitória é uma mulher robusta, adaptada ao clima seco e às condições adversas do sertão. E assim como Fabiano, a sua aparência também reflete a dureza da vida no campo. Partindo agora para as características psicológicas da personagem, ela é uma mulher forte e determinada, com um senso prático acentuado. E apesar das dificuldades, a mesma mantém uma esperança de um dia melhorar de vida, especialmente sonhando com a possibilidade de ter uma cama de lastro. Ela é mais articulada que Fabiano e muitas vezes é o pilar emocional da família, mantendo a esperança e a união entre eles. Em seguida, temos o menino mais velho e o menino mais novo. Personagens estas que são os filhos de Fabiano e Sinhá Vitória, que são descritos na obra de forma genérica, sem muitos detalhes específicos, o que acaba refletindo a anonimidade da vida dos retirantes. Partindo agora para as características psicológicas desses personagens, ambos os meninos são curiosos e têm uma imaginação vívida, características essas que são típicas da infância. Eles costumam questionar o mundo ao seu redor e tentam entender essa realidade dura em que vivem, já que a vida no sertão e as dificuldades enfrentadas pela família moldam a sua percepção do mundo, mas ainda assim eles permanecem demonstrando uma enorme inocência. No próximo personagem temos a Baleia. A Baleia é a cadela da família, que é um cachorro de pequeno porte e bastante ágil. Ela é uma figura importantíssima na história, quase como um membro da família. Partindo para as características psicológicas da mesma, a baleia é leal e carinhosa, desempenhando um papel emocional significativo para a família. Sendo assim, Baleia é um símbolo de afeto e de companheirismo, fazendo um contraste com a frieza e a hostilidade daquele ambiente.
E por último, mas não menos importante, temos o Soldado Amarelo. Na obra, ele é descrito como um homem magro e de pele amarelada, o que faz jus ao seu apelido Soldado Amarelo. Agora, para suas características psicológicas, o soldado representa a autoridade opressora e corrupta. Ele é cruel e se aproveita de sua posição para humilhar Fabiano, revelando a arbitrariedade e a injustiça do sistema. Sua figura simboliza o poder opressor que os retirantes enfrentam constantemente durante a obra. Seguindo com a apresentação, agora a gente vai falar sobre a biografia do autor, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892 na vila de Vitória, em Quebramburgo, localizada em Alagoas. Ele é filho primogênito do casal Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Ferreira Ferro, que mais tarde tiveram outros 16 filhos. Graciliano, então, passa a estudar no internato alagoano aos 7 anos, e é neste colégio que ele vê sua primeira obra publicada, o conto Pequeno Pedinte, no jornalzinho O de Lúculo, sob a assinatura de G. Ramos. Mais tarde, ele publicou 2 sonetos sob os pseudônimos Feliciano Oliveira e Almeida Cunha. Um dos hábitos do escritor era a adoção de pseudônimos. Ao completar 18 anos em 1910, Graciliano Ramos foi morar em Palmeira dos Índios, onde passou a residir ajudando o pai em seu estabelecimento comercial. Foi nesta cidade que ele conheceu uma bonita senhorinha de cabelos aloirados, simpática, de nome Maria Augusta de Barros. Era uma moça pobre, o que levou seu pai a relutar quanto ao possível namoro dos dois. Pressionado por seu pai, Graciliano viajou em 1914 para a cidade do Rio de Janeiro. Em setembro de 1915, Graciliano regressa a Palmeira dos Índios, quando soube do súbito falecimento de 3 irmãos e um sobrinho, vítimas de um grande e terrível surto de peste bubônica. Ao chegar, tomou conhecimento que Maria Augusta tinha sido muito dedicada no tratamento de seus familiares, sem demonstrar nenhum receio de contrair a doença. Maria Augusta se agigantou diante de seus olhos como a companheira ideal. Se ela fosse capaz de tanto heroísmo ao tratar de seus familiares, muito melhor seria como esposa e mãe dos seus futuros filhos. O casamento civil dos dois aconteceu no dia 21 de outubro de 1915. Do casal nasceram 4 filhos e em 1920, Maria Augusta morreu, aos 26 anos, em funções de complicação do parto, em Palmeira dos Índios, na sua própria casa. Graciliano começou a escrever seu primeiro romance, Caetés, em 1925, publicado em 1933. O romance obteve retumbante sucesso entre milhões de leitores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ainda em 1928, Graciliano toma posse do cargo de prefeito por ocasião da eleição de 7 de setembro de 1927. O romancista foi indicado não por causa do seu prestígio político, mas por ser homem sério e honesto, um sangue novo para extinguir alguns vícios da administração pública. Em fevereiro, aos 35 anos de idade, Graciliano se casa em Palmeira dos Índios com Heloísa Leite de Medeiros, então com 18 anos. O ano depois, em 1929, nasce seu 5º filho, o primeiro filho do casal, chamado Ricardos de Medeiro Ramos. No ano seguinte, em 1930, nasce seu 6º filho, chamado Roberto de Medeiros Ramos. Um pouco mais tarde, renuncia ao mandato de prefeito e se muda para Maceió com sua família, e lá Roberto morreu com poucos meses de vida. Logo no ano de 1931, nasceu seu 7º filho, e no ano de 1932 nasceu sua 8ª filha. Já em 18 de novembro de 1934, em Palmeira dos Índios, faleceu seu querido pai, o coronel Sebastião Ramos de Oliveira. Esta foi a última vez que Graciliano foi a Palmeiras dos Índios. Em 1936, a carreira de Graciliano é interrompida de maneira trágica. Ele é preso em Maceió, acusado de pertencer ao proscrito Partido Comunista. Sem nenhum processo judicial, é enviado ao Recife, onde, depois de alguns dias, é embarcado, juntamente com outros 115 presos, para a cidade do Rio de Janeiro. Viviam-se os tempos da ditadura de Getúlio Vargas. Seu drama e dos companheiros de cadeia seriam relatados em Memórias do Cárcere, publicados em 1953. Angústia, lançado em 1936, é considerado o romance tecnicamente mais complexo de Graciliano Ramos, no qual o autor retrata a cidade de Maceió daquela época. Em 1937 é liberado no Rio de Janeiro e escreve A Terra dos Meninos Pelados, livro infantil que recebeu em abril do mesmo ano o Prêmio de Literatura Infantil do Ministério da Educação.
um dos mais famosos e conhecidos romances do escritor Graciliano Ramos, vem surgir em 1938 no Rio de Janeiro e é intitulado de Vidas Secas, sendo seu quarto livro. Este clássico da literatura brasileira foi levado aos cinemas em 1963, numa produção de Nelson Pereira dos Santos, filmado no povoado de Minador do Negrão, em Palmeira dos Índios, obtendo prêmios. Infelizmente, em 1943, sua mãe, Maria Amélia Ramos, chega a falecer. Graciliano, em 1945, ingressa definitivamente no Partido Comunista e publica os livros Infância, coletâneas de algumas memórias, e Dois Dedos, coletâneas de alguns dos seus contos. O escritor então faz a sua primeira viagem ao exterior no dia 21 de abril de 1952. Nela, Graciliano visita a União Soviética, a Tchecoslováquia, França e Portugal. As impressões que ele teve dos 2 primeiros países visitados figuram no livro Viagem, publicado em 1954. Regressou ao Brasil no dia 16 de junho daquele mesmo ano, bastante doente. No dia 13 de setembro de 1952, Graciliano Ramos viaja a Buenos Aires, na Argentina, em busca de melhores tratamentos médicos. Lá é submetido a uma intervenção cirúrgica, porém sem sucesso. Ele regressa ao Rio de Janeiro ainda gravemente doente. Graciliano Ramos foi internado às pressas no dia 25 de janeiro de 1952 na Casa de Saúde e Maternidade São Victor, na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia 20 de março, faleceu o escritor, vítima de câncer no pulmão, que em uma de suas entrevistas afirmou que queria ter nascido em Palmeira dos Índios, pois foi nela que se consolidou a inspiração pela literatura e conheceu o amor. O fato aconteceu às 5 horas e 35 minutos de uma sexta-feira, com 60 anos e alguns meses, em Bangu, Rio de Janeiro, na rua que hoje recebe o seu nome. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no cemitério de São João Batista, saindo o féretro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nos períodos de 1953 a 1982, Heloísa Ramos, viúva de Graciliano Ramos, continua a publicar mais algumas de suas obras, como Memórias do Cárcere e Viagens. E em 1999, Heloísa Ramos vem a falecer em Salvador. No dia 5 de outubro de 1973, sua última residência, situada na rua José Pinto de Barros, em Palmeira dos Índios, foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Brasil, e o governador Afrânio Lajos entregou para seus admiradores a Casa Museu Graciliano Ramos, onde são encontrados objetos de uso pessoal, livros, reportagens, artigos de jornais, revistas, crônicas, críticas, traduções e edições estrangeiras deste homem considerado o maior romancista brasileiro. Agora vamos falar da escola literária. A obra faz parte da segunda fase do modernismo, sendo chamada também de geração de 30 ou fase de reconstrução. Ela durou de 1930 a 1945 no Brasil e foi responsável pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na Semana de 1922. Essa fase foi marcada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que ocasionou a queda do preço do café, principal produto de exportação brasileiro, afetando a economia do país. A Revolução de 1930, que encerrou a política do café com leite e ocasionou o Decreto do Estado Novo, proporcionaram mudanças políticas radicais, afetando toda a sociedade brasileira. A Era Vargas foi responsável pela perseguição de artistas e intelectuais. A Segunda Guerra Mundial também chega ao fim nesse período, após o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Devido ao contexto histórico citado anteriormente, onde a economia e a política brasileira foram afetadas, essa fase tem como características influência do realismo e romantismo, apresentando o nacionalismo, o universalismo e o regionalismo, mostrando uma realidade social, cultural e econômica. A valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud e a temática cotidiana também estão presentes. A linguagem coloquial, o uso de versos livres e brancos são característicos na escrita. Um trecho da obra que pode ser citado para exemplificar a escola literária é: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas.
Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinha Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folhas na cabeça, Fabiano sombrio, Cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Dentre os principais escritores, podemos citar Graciliano Ramos, com Vidas Secas e Memórias do Cárcere, José Lins, com O Menino de Engenho, Raquel de Queiroz, com O 15, Jorge Amado, com Capitães da Areia e O Cavaleiro da Esperança, Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, Carlos Drummond de Andrade, com O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, Cecília Meirelles, com O Romanceiro da Inconfidência, Vinícius de Moraes, com Novos Poemas, Murilo Mendes, com O Visionário e Jorge de Lima, com Poemas Negros. Muito bom dia a todos, como vocês bem sabem, eu me chamo Juan e dando continuidade à apresentação vou falar sobre o contexto histórico. Bom, sabemos que a obra Vidas Secas foi publicada no ano de 1938. Essa época é lembrada e marcada por diversos acontecimentos históricos, os quais podemos estar no âmbito nacional, a Era Vargas, marcada pela implementação do Estado Novo. Também temos o processo de urbanização e industrialização do país, onde é observada a intensificação do êxodo rural. Também temos a economia agrária, baseada em produtos como o café e o açúcar. Por fim, temos o catolicismo, que era a religião predominante no país, Já no cenário internacional, vemos situações como guerras e crises econômicas. Então, vamos entender mais a fundo o que acontecia no Brasil e no mundo nessa época. Bom, no contexto político da época, o Brasil vivenciava a Era Vargas, período da história em que Getúlio Vargas governou ininterruptamente entre 1930 até 1945. Seu mandato se iniciou logo após a Revolução de 1930, que marcou o fim da política do café com leite, que consistia em um acordo político feito durante a República Velha, com a finalidade de ser uma estratégia que permitia que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais dominassem a política do Brasil. Então, o governo de Vargas ele foi marcado pela postura autoritária, porque Vargas ele estabeleceu o Estado Novo, regime no qual o poder era concentrado no executivo e a forma de governo era por meio de decretos-leis, os direitos civis e políticos eram suprimidos e os movimentos opositores eram reprimidos. Então, em seu mandato, ele implementou políticas trabalhistas, como a consolidação das leis trabalhistas, conhecida como CLT, que buscava beneficiar os trabalhadores e promover a industrialização do país. Além do mais, ele promoveu um forte sentimento nacionalista, que buscava consolidar o poder do Estado brasileiro. Mas, infelizmente, ou felizmente, a Era Vargas encontra o seu fim quando Getúlio Vargas é deposto do poder através de um golpe militar, onde ele foi pressionado pelos próprios militares insatisfeitos com seu sistema mais autoritário a declarar a sua renúncia. Mas vale ressaltar que no cenário global estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, na qual a princípio o Brasil se mantinha neutro diante do conflito, porém posteriormente Vargas decide declarar guerra à Alemanha por conta da pressão dos americanos, dos Estados Unidos. Bom, partindo agora para o contexto econômico da época, no cenário econômico vemos que o Brasil ainda era um país muito dependente das práticas agrícolas, e a principal atividade econômica da época era a exportação do café. E os Estados Unidos era o país que mais importava café do Brasil, e por isso os latifundiários produziam em larga escala. Mas, devido à crise econômica mundial causada pela quebra da Bolsa de Nova York, no ano de 1929, o mundo ficou economicamente abalado e o Brasil foi gravemente afetado, por conta de que a economia americana ficou paralisada. Portanto, o nível de exportações do café reduziu drasticamente e o café teve uma grande desvalorização no mercado externo. Mas, para enfrentar os desafios econômicos, o governo de Vargas decide solucionar esses problemas, reduzindo a dependência das exportações de café. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, conhecido como CNC, em 1931, que conteve a queda do valor do café, comprando as sacas que estavam estocadas com os cafeicultores, aguardando a valorização dos preços. Mas devemos destacar que essa crise econômica, junto com a desvalorização do café, também contribuiu para que Vargas assumisse com o poder, já que as oligarquias estavam enfraquecidas. Partindo para um contexto mais social, socialmente falando, o Brasil estava passando pela terceira fase da industrialização, que teve início com o governo de Vargas, devido à crise econômica que o mundo vivenciava.
Vargas substituiu as práticas de exportação e importação e começou a investir na indústria interna. Ele visava desenvolver a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma a matéria-prima e fabrica bens de grande porte. Isso foi possível graças aos empréstimos obtidos com os Estados Unidos, devido ao apoio durante a guerra. Mas, com o processo de industrialização, o país estava se tornando cada vez mais urbanizado. Consequentemente, o êxodo rural passou a ganhar mais força, já que a economia passava a ser menos dependente das práticas agrícolas. Portanto, as pessoas que moravam nos campos começaram a se mudar para as regiões urbanas, já que era lá que haviam as maiores oportunidades de crescimento. Por fim, falando no contexto religioso, nessa época a religião predominante era o catolicismo, que passava por muitos conflitos com a política. Mas, durante o governo de Vargas, a religião e a política encontraram um estado mais harmônico e conseguiram se reconciliar. E essa reconciliação fica mais evidente quando é publicado um decreto que torna o ensino religioso facultativo nas escolas. Além do catolicismo, haviam outras doutrinas presentes em nosso país, já que a população brasileira é muito caracterizada pela sua grande diversidade. E a religião ela exercia um papel muito importante na sociedade e tinha grande influência nas questões morais, sociais e políticas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as correntes filosóficas da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas Secas é uma obra literária que reflete aspectos filosóficos e existenciais por meio de sua narrativa realista, regionalista e socialmente crítica. Suas obras tratam do problema do homem. A seca e a miséria são tratadas de maneira explícita, representadas em uma vida literalmente seca, sem vigor e sem água potável para sobreviver. Essa é a descrição da realidade que caminha junto com a denúncia social, ou autor, ao mesmo tempo que expõe a realidade. Isso transcorre de uma maneira muito clara e objetiva, por meio de uma linguagem direta e compreensível. O regionalismo nordestino, representado na obra, cumpre os requisitos do movimento ao retratar com precisão o ambiente rural da região e seus habitantes. O autor destaca as características particulares do Nordeste brasileiro e contrapõe-nas aos valores e costumes urbanos. A visão dramática de um mundo opressivo, onde a desigualdade social é evidente e a miséria é a realidade para muitos, é um tema central na obra. Graciliano Ramos descreve de maneira vívida as dificuldades enfrentadas pelos personagens em meio à seca e à pobreza extrema, mostrando a luta pela sobrevivência em um ambiente adverso. Inspirado em suas próprias experiências e na realidade de um país subdesenvolvido, o autor apresenta uma narrativa autêntica e poderosa. Ele retrata a humanidade dos personagens mesmo diante das condições desumanas em que vivem, evidenciando como miséria a falta de oportunidades podem levar à desumanização e ao tratamento cruel dos outros seres humanos. Vidas Secas é um exemplo notável do regionalismo nordestino na literatura brasileira, pois não apenas retrata as características físicas e sociais da região, mas também explora as questões universais como a luta pela dignidade, a injustiça social e a resiliência humana diante da diversidade. A terceira corrente é o realismo. O realismo filosófico é uma corrente filosófica que busca compreender a realidade de forma objetiva, baseando-se na existência de um mundo externo e dependente da mente humana. Vidas Secas é frequentemente citada como exemplo emblemático do realismo na literatura brasileira. Aqui estão alguns aspectos que evidenciam o realismo na obra. Descrição minuciosa do ambiente. É descrito detalhadamente o ambiente árido e inóspito do sertão nordestino. Retrata-se fielmente a paisagem, o clima implacável e as condições de vida difíceis enfrentadas pelos personagens. Retrato de realidade social. A narrativa revela a realidade social do Brasil na época, destacando a pobreza, a fome, a exploração e a desigualdade enfrentadas pela população rural. Graciliano expõe as injustiças sociais de forma direta e sem romantismo. Personagens realistas e complexos. Os personagens são retratados de forma realista e complexa, com suas virtudes, defeitos e contradições. Eles são pessoas comuns, com lutas e aspirações comuns, o que os torna facilmente identificáveis e empáticos para o leitor. Diálogos autênticos. Os diálogos refletem a linguagem e os costumes da região, contribuindo para a autenticidade e realismo da narrativa. Graciliano captura o modo de falar e os sotaques dos personagens de forma precisa. Objetividade na narração. A narrativa é objetiva e imparcial, observando os acontecimentos e os personagens com distanciamento e objetividade. É evitado julgamentos morais explícitos, deixando que as ações e as palavras dos personagens falem por si mesmas. ênfase nos detalhes cotidianos.
O realismo valoriza os detalhes cotidianos e os aspectos prosaicos da vida. O autor presta atenção aos pequenos detalhes da vida dos personagens, destacando suas rotinas, preocupações e desafios diários. Esses elementos contribuem para uma representação fiel e crua da realidade presente em Vidas Secas, uma característica fundamental do movimento realista na literatura. Embora não seja um livro explicitamente filosófico, diversas correntes filosóficas podem ser identificadas ao longo da obra, começando pelo existencialismo. Existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na análise da existência e do modo de como os seres humanos têm existência no mundo, visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional. Segundo essa corrente filosófica, os seres humanos existem em primeiro lugar e depois cada indivíduo passa a sua vida mudando a sua essência ou natureza. Aqui estão alguns pontos que mostram como o existencialismo está presente na obra. Condição humana. A obra retrata a dura realidade dos personagens que vivem em um ambiente árido e desolador no sertão nordestino. Eles enfrentam os desafios existenciais como a luta pela sobrevivência, a busca por um propósito na vida e a confrontação com o absurdo da existência em um mundo sem sentido aparente. Libertação e consciência. Os personagens estão constantemente buscando uma forma de libertação de suas condições miseráveis. Cada um deles, de certa forma, está em busca de uma vida melhor, uma existência mais plena e significativa, embora sejam cientes das limitações impostas pelos ambientes e pelas circunstâncias sociais. Solidão e isolamento. A solidão é uma temática recorrente na obra, evidenciando a sensação do isolamento dos personagens em um ambiente hostil e desumano. Essa solidão os confronta com a necessidade de encontrar significado em suas próprias vidas, apesar da falta de conexões sociais significativas. Responsabilidade e escolha. Ao longo da narrativa, os personagens são confrontados com escolhas difíceis e situações que exigem responsabilidade pessoal. Suas decisões têm consequências sobre vidas e as vidas daqueles ao seu redor, destacando a importância da liberdade individual e da responsabilidade por suas ações. E, por fim, a angústia existencial. Os personagens enfrentam uma profunda angústia existencial, diante da falta de perspectivas de melhora em suas vidas e da inevitabilidade da morte e do sofrimento. Essa angústia é parte integrante de sua condição humana e contribui para a complexidade de suas experiências. A segunda corrente filosófica encontrada na obra é o humanismo. O humanismo foi um movimento que marcou o modo de pensar do ser humano, que a partir daí começaram a se importar com coisas diferentes além do teocentrismo. Como o foco era o valor do ser humano, ele teve destaque com produções artísticas em massa, como fundamento à valorização do ser humano. Graciliano Ramos retrata a humanidade dos personagens mostrando suas emoções, fraquezas e desejos em um contexto de pobreza e opressão. A empatia e compaixão são temas recorrentes na obra, ressaltando a importância de reconhecer a dignidade e os direitos humanos básicos. Embora Vidas Secas seja frequentemente interpretada como uma crítica social e realista, elementos humanistas podem ser identificados na obra. Dignidade humana. Mesmo em meio às condições desumanas do sertão nordestino, os personagens lutam para manter sua dignidade. Eles aspiram a uma vida melhor e são capazes de demonstrar nobreza e de caráter em situações difíceis. Empatia e compaixão. Apesar das adversidades que enfrentam, os personagens muitas vezes demonstram empatia e compaixão uns pelos outros. Mesmo em meio à pobreza e à escassez, há momentos de solidariedade e apoio mútuo entre eles. Crítica social. Embora a obra seja uma crítica contundente das condições sociais injustas e desiguais no Brasil, essa crítica é enraizada em um profundo senso de humanismo. Graciliano Ramos retrata as injustiças sociais não apenas como problemas econômicos ou políticos, mas como violações da dignidade e dos direitos humanos. Esperanças e aspirações. Os personagens não são retratados como vítimas passivas de sua situação, mas como seres humanos com esperanças, sonhos e aspirações. Eles lutam por uma vida melhor para si mesmos e para suas famílias, mostrando uma resiliência notável diante das diversidades. Complexidade humana. O autor retrata os personagens de forma multidimensional, destacando suas virtudes, falhas e contradições. Isso contribui para uma visão humanista da condição humana, reconhecendo a complexidade e a riqueza da experiência humana. Em resumo, pode ser lida não apenas como uma crítica social, mas também como uma celebração da dignidade, compaixão e esperanças humanas em face da diversidade. A obra ressalta a importância de reconhecer e valorizar a humanidade em todas as suas formas, mesmo nas condições mais difíceis.
Agora, indo para a última corrente filosófica, nós temos o determinismo. Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causa das anteriores. Ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados e que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. A partir dos fatos do presente, seria possível que os pensadores da época fizessem previsões sobre fatos e acontecimentos futuros. Embora os personagens busquem melhorar suas condições de vida, muitas das vezes parecem presos em um ciclo de pobreza e sofrimento. O ambiente inóspito e as circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis parecem determinar seus destinos, levando questões sobre livre-arbítrio e determinismo. Na obra, há elementos que podem ser interpretados dentro dessa corrente. Influência do meio ambiente. Os personagens são profundamente moldados pelo ambiente hostil e desolador do sertão nordestino. Suas vidas e comportamentos são determinados em grande parte pelas condições climáticas adversas, pela escassez de recursos e pelas dificuldades da vida no interior árido do Brasil. Limitações sociais e econômicas. A falta de oportunidades e recursos disponíveis para os personagens limita suas escolhas e possibilidades de melhoria de vida. Eles estão presos em um ciclo de pobreza e privação, sem meios de escapar das condições desfavoráveis em que vivem. Fatalismo e ausência de esperança. Em várias passagens da obra, os personagens expressam uma sensação de fatalismo e resignação diante de sua situação. Eles veem suas vidas como sendo determinadas por forças externas e têm pouca esperança de mudança ou melhoria em suas circunstâncias. Repetição de ciclos de sofrimento. Ao longo da narrativa, os personagens enfrentam uma série de desafios e adversidades que parecem se repetir continuamente, sem perspectiva de ruptura ou redenção. Isso sugere uma visão determinista da vida, na qual os indivíduos estão presos em padrões pré-definidos de sofrimento e dificuldade. Embora Vidas Secas retrate vividamente a luta dos personagens contra as forças adversas que os cercam, há uma sensação de inevitabilidade e predestinação em suas vidas. Isso reflete uma visão determinista da existência humana, na qual as escolhas e os destinos individuais são em grande parte determinados por fatores externos e circunstanciais. Essas correntes filosóficas representam apenas uma amostra das profundas reflexões sobre a condição humana e a sociedade presentes na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Demonstram como a literatura pode abordar questões universais de forma impactante e significativa. Olá a todos, me chamo Luiz e darei continuidade falando sobre o impacto da obra Vidas Secas para os vestibulares. Bom, Vidas Secas de Graciliano Ramos ela é uma obra literária de grande importância para a maioria dos vestibulares, como Enem, FUVEST, etc., no Brasil. Foi publicada ali em 1938 e é considerado um marco da segunda fase do modernismo brasileiro, caracterizada ali pelo regionalismo e pelo realismo. Além disso, ela é frequentemente incluída nas listas de leituras obrigatórias de muitos vestibulares, e isso a torna impactante. Aspectos relevantes da obra. Como vocês escutaram durante o vídeo, podemos destacar que a obra retrata a dura realidade da vida no sertão nordestino, destacando ali a seca implacável, a miséria, a fome e a luta pela sobrevivência. A sua história acaba sendo contada a partir da perspectiva de uma família de retirantes, composta por Fabiano, Sim a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia. A obra também é conhecida por sua linguagem concisa e seca, que acaba refletindo a infertilidade do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali vivem. Podemos esquecer também da crítica social, que é um elemento muito presente na obra, como por exemplo, o autor acaba enfatizando ali a exploração do trabalhador, mostrando como Fabiano é enganado pelo dono da fazenda. Também temos a questão da desigualdade social e dificuldade dos mais pobres, causada pela cobrança do patrão por preços abusivos de mantimentos e juros altíssimos. Impacto nos vestibulares. Portanto, Vidas Secas é uma obra que não apenas apresenta uma narrativa poderosa e emocionalmente impactante, mas também oferece uma visão crítica e profunda das condições sociais e econômicas do Brasil durante o período em que foi escrita. Isso a torna uma leitura essencial para qualquer estudante que esteja se preparando para os vestibulares, Enem, FUVEST e etc., pois oferece uma compreensão profunda e complexa da literatura e da história brasileira. Partindo para outra parte do vídeo, trouxe 2 questões que caíram em vestibulares e achei interessante apresentá-las e explicá-las. A primeira delas é da PUC de São Paulo, que ocorreu ali em 2012. Vamos ler o enunciado. O mulungu de Bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandas, arranchavam-se nas árvores da beira do rio.
descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Alguns dias antes estavam sossegados, preparando lategos, consertando cercas. De repente, um risco no céu. Outros riscos. Milhares de riscos juntos. Nuvens. O medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Dele é incorreto afirmar-se que: alternativa A prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e o homem travam na constante defesa da sobrevivência. Alternativa B marca-se pelo fatalismo exagerado, em expressão como o sertão ia pegar fogo, que impede a manifestação poética da linguagem. Alternativa C atinge um estado de poesia ao pintar com imagens visuais, em jogo forte de cores, o quadro da penúria da seca. Alternativa D explora a gradação como recurso estilístico para anunciar a passagem das aves a caminho do sul. Bom, vamos por parte. A alternativa A, ela encontra-se correta, porque o trecho ele mostra a seca e a luta pela água e comida, tanto para os animais quanto para o homem. A alternativa B, ela é a incorreta, só que eu vou explicar depois das outras. Alternativa C. O autor, ela encontra-se correta, né? Porque o autor, ele acaba criando imagens poéticas, né? Usando cores e elementos da natureza. Como, por exemplo, ali no texto nós temos Mulungu coberto de arribações. Outro exemplo é Manhãs Brancas. Outro exemplo também, Tardes Sinistras. Isso acaba transmitindo a angústia da seca de forma impactante. Alternativa D, ela também encontra-se correta, porque a chegada das aves ela é descrita gradativamente, né? Temos ali um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos. E isso cria um certo suspense e reforça a ideia da seca que se aproxima. E a alternativa E, por fim, ela encontra-se correta, porque a migração das aves confirma a desconfiança da seca, pois os animais eles também fogem da escassez. E as manhãs brancas, né, e tardes sinistras, como foi citado no trecho, são sinais de aridez, e a migração das aves reforça essa percepção. Agora, voltando, né, para a alternativa que deve ser assinalada, que no caso é a B, que está incorreta, essa frase, né, que está ali na alternativa, né, o sertão ia pegar fogo, ela é uma metáfora, não uma previsão literal. Então, o autor ele usa uma linguagem figurada para poder intensificar a descrição e não para poder se resignar ao destino, né? Ou seja, aceitar passivamente aquele destino. Bom, partindo para outra questão, né, que caiu no vestibular muito importante, ele acaba sendo um pouquinho antigo, né? Foi ali na FUVEST 2001, porém você pode, né, no caso, interligar com algumas questões que pode cair nos dias atuais. Bom, vamos ler ela. Um escritor classificou Vidas Secas como um romance desmontável, tendo em vista sua composição descontínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente truncadas. Essas características da composição do livro, alternativa A, constituem um traço de estilo típico de romances de Graciliano Ramos e do regionalismo nordestino. Alternativa B, indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os ditames do primeiro momento do modernismo. Alternativa C, diminui o seu alcance expressivo, na medida em que dificultam uma visão adequada da realidade sertaneja. Alternativa D, revelam nele a influência da prosa seca e lacônica de Euclides da Cunha, em Os Sertões. Alternativa E, relacionam-se à visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. Bom, essa questão nós também vamos por partes, né, explicando por que algumas delas estão incorretas e por que a outra está correta, né, e daí por diante. A alternativa A, ela encontra-se incorreta porque a estrutura fragmentada ela não é algo exclusivo ali de Graciliano ou até mesmo do regionalismo, né, outros autores também a utilizaram. A alternativa B, ela está incorreta também, porque Vidas Secas foi publicado ali em 1938, ou seja, na fase madura de Graciliano Ramos, e não no modernismo inicial, né? O modernismo nós pode separar ali, né,
em 3 partes, né? A primeira geração, ou também chamado de modernismo inicial, como está na alternativa, ela foi de 1922 a 1930, e a segunda geração de 1930 a 1945, e a terceira geração, ou também chamado de pós-modernismo, de 1945 a 1978. Portanto, ela não está ali, não se encaixa, né, no modernismo inicial. Alternativa C, ela está incorreta porque a estrutura fragmentada, na verdade, ela aprofunda a visão da realidade do sertão, ou seja, ela permite que o leitor vivencie a precariedade e a fragmentação da vida dos personagens, que são os elementos centrais da obra. Alternativa D, ela encontra-se incorreta também, né, porque a prosa de Graciliano Ramos em Vidas Secas, ela é mais seca, né, podemos dizer, e concisa do que a de Euclides da Cunha, em Os Sertões. Mas a influência do autor anterior ele não se limita a esse aspecto. E a alternativa E, né, por fim, ela é correta entre todas essas, né, porque a estrutura ela reflete a visão limitada dos personagens, que estão presos ali na luta pela sobrevivência e sem perspectiva de futuro. E cada capítulo ela vai mostrar ali um episódio da vida de Fabiano, revelando a sua realidade fragmentada. Portanto, essa é a alternativa que você deve assinalar como correta.